Olá pessoal, nós vamos agora começar uma discussão que está vinculada, conectada com a ideia de avaliação. O especialista nessa área é o professor Robson e ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre o conceito de avaliação e de que forma a gente pode estar trabalhando essa temática quando vinculada aos aspectos da docência. Então, o que é a avaliação? Bom, a avaliação, Lu, a gente já tinha uma vez conversado sobre isso, né? Batido papo e tal. Lembrando que naquela vez a gente tinha dialogado que a questão da avaliação, o que é avaliação? Avaliação são procedimentos, né? São técnicas para você efetivamente conseguir emitir um juízo, né? Para você efetivamente conseguir, vamos dizer assim, tomar ciência de uma situação e o quão longe essa situação está de um determinado objetivo. Então, a avaliação ela é um conjunto de técnicas, né? Ela vai ser um conjunto de procedimentos, ela vai ser um conjunto de interpretações, ela vai ser um conjunto de filosofias, né, de reflexões, para que a gente consiga efetivamente tomar consciência, então, de uma determinada situação e o quanto essa situação, vamos dizer assim, está próxima de ser alcançada ou até mesmo não, né? Por exemplo, você pode avaliar se um determinado sapato cabe no seu pé. Você realiza isso de uma forma muito rapidamente ao bater os olhos no sapato. Depois, você efetivamente vai experimentar o sapato, né? Daí, quando você vai experimentar o sapato, você vai avaliar se o sapato está ou não apertando o seu pé. Aí você vai pensar assim, não, mas espera aí, esse sapato vai ceder um pouquinho? Então, mesmo que a sua avaliação mostre que o sapato está apertando o pé, você pode chegar e ter, vamos dizer assim, o seguinte juízo. Não, eu realmente acredito que esse sapato está apertando o meu pé, mas levando-se em consideração que o produto do qual ele foi feito é um produto que deve ceder, provavelmente, isso é tudo muito subjetivo, né? O tanto que deve ceder provavelmente vai me possibilitar uma situação de maior comodidade. Pronto. Todas essas reflexões, o ato de você ir na sapataria, o ato de você ter escolhido o sapato, o ato de você experimentar o sapato, o ato de você dar aqueles 2, 3 passinhos para um lado, 2, 3 passinhos para o outro, tudo isso, vamos dizer assim, faz parte da avaliação. Muito bom. Então, obviamente, eu posso estar avaliando os processos de ensino e de aprendizagem, né, professor? Porque às vezes a gente fica pensando que só pode avaliar o processo de aprendizagem do aluno, mas a gente pode avaliar o processo de ensino também, não pode? Pode avaliar o processo de ensino, pode avaliar o processo de aprendizagem, pode avaliar a própria avaliação. Que, inclusive, aqui um dos pensadores da avaliação, que é o Stuf Blin, que é um cara que praticamente mudou a forma de avaliação nos Estados Unidos, nos anos 70, ele colocava, né? A avaliação vai avaliar o ensino, a aprendizagem, a instituição, o lugar, o contexto onde aquilo tudo está ocorrendo e vai se autoavaliar. Ou vai, vamos dizer assim, vai se permitir ser avaliada pelas pessoas que ela avaliou, que é chamado de meta-avaliação. Então pronto. E qual é a relação que a gente pode estabelecer entre objetivos e avaliação quando a gente, por exemplo, faz um plano de aula que a gente tem que colocar um objetivo lá, precisa ser alcançado. Então, ao final da aula, o aluno será capaz de... Tem várias coisas lá que ele precisa ser capaz de ao final daquela aula, do curso, da disciplina, e de que forma esse objetivo tem uma relação direta com a avaliação. Ou não, né? Não, ele tem toda. Na verdade, a avaliação é como a gente falou da questão da sapataria, né? De você escolher um sapato numa loja de calçados. Na verdade, a avaliação ela já começa quando você observa, vamos dizer assim, se você observar e botar uma sistematização na sua observação e você vê o contexto do grupo que você está avaliando, você já começa a pensar de que forma você vai poder fazer uma apreciação ou uma estimativa daquele contexto. Então a avaliação já começa efetivamente aí. Isso que você falou agora também é uma coisa muito crucial e que a gente não se preocupa, né? Que é a questão de você colocar um objetivo, vamos dizer assim, na sua aula, né? Quando você tem um determinado objetivo, você primeiro vai avaliar se esse objetivo que você pensou de fato é um objetivo possível de ser alcançado naquele contexto onde você vai trabalhar, né? Esse é um ponto. Aí depois disso você vai cruzar de fato, né, o objetivo com a avaliação que você vai aplicar, porque se essa avaliação ela não for cruzada com o seu objetivo, efetivamente você não vai conseguir fazer uma apreciação do caminho que você fez. E ainda tem, no caso, a avaliação dos procedimentos que você vai usar, né, que são pedaços
traços da avaliação que você vai realizar durante o processo, né? Com certeza, eu não consigo imaginar uma pessoa colocar, no nosso caso que a gente está falando de docência, né, das licenciaturas, eu não consigo imaginar uma pessoa colocar um tipo de avaliação desvinculado dos objetivos e desvinculado dos procedimentos. Não é possível. Mas é interessante porque os objetivos a gente pensa e escreve, pelo menos em relação à aprendizagem do aluno, mas a gente nunca coloca em relação ao nosso processo de ensino. Como fazer uma avaliação então sem objetivo? É assim, ó, não é possível de ser feita, né? Não é possível de você fazer uma avaliação sem ter os objetivos. E outra coisa, né? Por um motivo muito simples, né? Quer dizer, não tem como você saber para que lado o vento vai lhe impulsionar se você não souber para que lado você quer ir, né? Não, é como diz o ditado, não há vento favorável para quem não sabe a que porto se dirige. Essa é uma coisa. Agora, há de convir também o seguinte, não é? Eu posso ter o vento favorável, eu posso saber qual é o porto que eu estou querendo chegar, mas se eu não tiver os procedimentos corretos dentro do barco, se o capitão não tiver os movimentos corretos dentro do barco, ele também não chega, não. Então, quer dizer, isso é o ensino, não é? Ou seja, se você não percebe, você quer chegar num objetivo tal de uma determinada definição, mas a forma como você está tentando levar, trabalhar e discutir e ajudar os alunos a construir, vamos dizer assim, esse conceito, essa definição que você quer, se você não consegue atingir os alunos, não consegue motivar os alunos, fazer eles se engajarem nesse processo, então você tem que questionar o seu ensino, ou seja, você não pode deixar de avaliar isso, né? Você tem que olhar e dizer, puxa vida, as metodologias e didáticas que eu resolvi utilizar não deram repercussão naquele momento, naquela turma, porque isso também é muito crucial. Às vezes a gente cria uma didática, uma metodologia que funciona, não é? A gente decide uma rota e a gente acha que tem que ficar fazendo todos os outros procedimentos em relação a todos os outros conhecimentos da mesma forma, e não é. Algumas rotas, alguns objetivos requerem que você tenha uma docência diferente da que você aplicou na semana passada. Então, é isso que a gente tenta mostrar para o professor, né? Ele precisa avaliar a forma como ele vai trabalhar e ele precisa ir fazendo mudanças e ele ainda precisa ter o timing, ele precisa sacar o contexto onde ele está, porque os alunos podiam não estar nervosos naquela época e nessa época estarem nervosos. Um exemplo agora é essa proximidade da Copa. Quer dizer, se você tem um grupo de alunos na sua sala de aula aqui que respira muito essa questão de Copa do Mundo, imagina como é que esses meninos ficavam quando você dava aula uma semana antes da Copa começar, né? Ou então uma coisa que é muito conhecida dos professores, imagina como é que o aluno fica para aprender algum conceito novo, alguma definição nova, faltando 10 ou 15 minutos para bater pro recreio. Ele não vai estar concentrado naquilo. Ok, então, a gente vai para o próximo bloco tentar entender um pouquinho mais, né, com mais detalhes sobre essa questão da avaliação.